Olá, galera do Instituto Santo Agostinho, tudo bem com vocês? Hoje, a nossa aula, nós iremos novamente tratar sobre função afim, um conteúdo que nós já trabalhamos há mais ou menos um mês atrás e agora nós estamos retornando numa parte mais teórica, já que inicialmente a gente trabalhou a parte da proporcionalidade e a gente vai entender agora a teoria dela, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula falando de função afim, onde nós iremos fazer a definição, nós iremos ver o comportamento do gráfico e resolver as atividades para a sala de aula, tudo bem? Então, uma função afim. Deixa eu colocar aqui a apresentação de slides. Então, a função afim, definição e representação gráfica. Isso aí é a apostila 2, matemática 3, competências 5 e 6, habilidades 19, 20, 21 e 25, tá bom? Então, galera, o que vem a ser uma função afim? Gente, uma função afim é uma função de reais em reais, tá certo? Onde é definida por f de x igual a x mais b, onde esse a e esse b são números reais, tá certo? Não esqueçam disso. E lembrando, f de x igual a x mais b, eu posso escrever f de x como sendo também o quê? O meu y. Y igual a x mais b, sendo que esse x pertence ao conjunto dos números reais. Não esqueçam disso, tudo bem? Então, é importante na função afim eu definir quem é esse a e esse b, para que a gente entenda o comportamento dela. Por exemplo, eu coloco f de x igual a 2x mais 3. Então, o que é que nós vamos ter aqui? É uma função afim, onde o valor de A vai ser igual a 2 e o valor de B vai ser igual a quanto? A 3. Tá? É importante que a gente entenda esses valores de A e de B, tá bom? Então, nós temos algumas consequências da ideia da função afim. A função identidade, como ele coloca aqui, f de reais em reais, definida por f de x igual a x, para todo x pertencente aos reais, é uma função afim. Também são assim as translações f de x igual a x mais b. Então, por exemplo, aqui, f de x igual a, por exemplo, 2. Tá bom? Para qualquer valor que você adote para x aqui, ela vai ser sempre igual a quanto? A 2, tá ok? F de x igual a x, tá? Aqui, f de 5 vai ser igual a quanto? A 5. F de 3 vai ser igual a quanto? A 3. Então, ele chama de identidade, pois o domínio será sempre igual a quem? A imagem. Nesse caso, f de x igual a x, nós também teremos valores o quê? Iguais, tá bom? Então, são ainda casos particulares de função afim as funções lineares f de x igual a x. Cuidado, tem uma diferença desse f de x igual a x, pois ali eu vou ter uma ideia de uma declividade sempre passando pela origem. Por exemplo, f de x igual a 2x. Quem é f de 3? F de 3 vai ser 2 vezes 3. Isso aqui é igual a quanto? 6. Então, a gente vai falar de gráfico, tá certo? E a gente vai ter essa ideia. E as funções constantes, tá? As funções constantes são exatamente funções em que qualquer valor que eu adote para o domínio, ele vai ter sempre a mesma imagem. Por exemplo, f de x igual a 5. Quem é f de 1? Quem é f de 1? F de 1 é quanto? 5. Quem é f de 3? F de 3 vai ser sempre igual a quanto? A 5. E esses gráficos vão ter uma atenção especial, tá ok? Uma coisa importante na função afim é exatamente a ideia da taxa de variação, tá bom? Que na geometria analítica a gente chama ele de coeficiente angular, tá bom? A taxa de variação da função afim é constante e é igual ao coeficiente angular da função A. Eu não gosto muito de, na função afim, chamar isso aqui de coeficiente angular, tá certo? Por quê? Porque a gente vai trabalhar na geometria analítica
E lá tem uma ideia para a equação da reta. Aqui na função afim a gente vai estudar simplesmente o gráfico dela, não abordando essa ideia, tá bom? Então, y, a função a igual a delta y sobre delta x, isso aqui é proveniente, essa definição aqui de delta y sobre delta x, ela é proveniente da taxa de variação da função do ângulo, de um ângulo alfa qualquer, que é f de x1 menos f de x2, sobre x1 menos x2. Em alguns casos, nós iremos trabalhar isso aqui, tá certo? Como sendo delta y sobre delta x, tá bom? Isso aqui é variação. Lembra-se que f de x é o domínio, então variação do domínio pela variação da imagem. Eu vou já explicar de onde foi que saiu tudo isso daqui, tá ok? Então, vejam só. Representação gráfica. Quando ele diz que o gráfico da função afim é uma reta, muito cuidado, tá bom? É uma reta sim, mas é uma reta que toca tanto o eixo x quanto o eixo y. Então, é uma reta oblíqua, tá certo? Dessa forma, para que esse gráfico seja traçado, basta que sejam determinados por 2 pontos. Por quê? Porque se o gráfico da função afim é uma reta, lembre-se que por 2 pontos distintos passa sempre uma única reta, tá certo? Por 2 pontos distintos. Então, se eu tenho aqui um ponto A e um ponto B, então, por esses 2 pontos vai passar uma única reta, tá bom? Entretanto, pode-se dar uma interpretação geométrica. Aí sim, ó, eu consigo dar uma interpretação geométrica aos coeficientes da função. Quem são esses coeficientes que ele está falando? A e B, da função afim, para determinar seu gráfico. Então, como já foi dito, uma função afim é toda função do tipo f de x igual a quem? A x mais b. Esse a na função afim é o sempre coeficiente de x. Lá, na geometria analítica, a gente vai chamar de coeficiente angular, mas lembra que ele está fazendo agora uma interpretação geométrica, tá? E esse b é o coeficiente linear, tá? Se a gente for trabalhar em polinômios no final do ano, isso aqui também é chamado de um polinômio do primeiro grau. Esse A é chamado de coeficiente dominante, esse B é chamado de termo independente. Então, são as várias faces da gente interpretar uma expressão do primeiro grau. Podendo ser uma função afim, podendo ser o gráfico da equação de uma reta, ou então um polinômio de primeiro grau, tá bom? Mas nesse caso, vamos interpretar como sendo uma função do primeiro grau associada à interpretação geométrica de quem? Da reta, tá bom? Quem é uma coeficiente angular que indica a inclinação da reta? A vai ser a tangente de quem? De um alfa, em que alfa é o ângulo formado com o eixo x. Atenção, esse ângulo formado com o eixo x vai ser o quê? No sentido anti-horário, tá certo? Horário, tá? Deixa eu explicar uma coisinha para vocês. E B é o coeficiente o quê? Linear. Representa o valor da ordenada do ponto em que a reta toca o eixo Y. O gráfico sempre passa pelo ponto 0 e B. Gente, deixa eu tentar aqui fazer um gráfico. Eu vou pedir desculpa mais uma vez. Ainda não me acostumei direito com essa caneta, tá bom? Mas deixa eu tentar colocar aqui para vocês. Eita. Desculpa, deixa eu procurar aqui a borrachinha. Tá? Então, deixa eu voltar para cá. Ô, já filho. Faz uma reta bem direitinho, faz. Deixa eu botar aqui. Gente, melhorou, tá? Tá aqui o eixo X, tá aqui o eixo Y. No caderninho de vocês vão fazer bem retinho, tá bom? Então, imagina só aqui, ó, uma reta, tá certo? Onde essa reta formou com o eixo X exatamente o ângulo P, alfa. Exatamente o que ele está colocando aqui. Aqui é exatamente o ponto B, tá bom? Lembre-se que eu vou considerar aqui 2 pontos de uma reta. Esse aqui que eu vou chamar de um ponto A e aqui um ponto que eu vou chamar de B, tá certo? Olha só o que é que eu vou fazer. Esse ponto aqui vai ter uma abscissa que eu vou chamar de XA e uma ordenada que eu vou chamar de YA. Esse ponto B aqui vai ter um ponto que eu vou chamar de XB, uma abscissa XB e uma ordenada YB. Tá bom? Gente, esse ângulo alfa aqui,
ele é também alfa aqui, porque são dois ângulos correspondentes. Aqui nós temos duas retas paralelas cortadas por uma transversal, então são correspondentes. Para essa taxa de variação aqui dessa reta, para que essa reta se comporte, então houve uma variação em relação ao eixo x e em relação ao eixo y. Então, observa que aqui é um triângulo retângulo, tá certo? Então, esse valor aqui desse cateto, a reta representa a hipotenusa, seria exatamente o que? A variação dos valores abscissas, que seria quem? XB menos quem? XA. Se aqui fosse 1 e aqui fosse 5, então o tamanho desse segmento aqui seria 5 menos 1, que é 4. Esse pedaço aqui seria o quê? YB menos quem? Menos YA. Tá ok? Então, observa que em relação ao ângulo interno alfa, eu tenho um cateto oposto e tenho um cateto o quê? Adjacente. Quem é a razão trigonométrica que trabalha com cateto oposto e cateto adjacente? É a tangente. O que é a tangente? Cateto oposto, então, YB menos YA sobre o cateto adjacente, que é quem? XB menos quem? XA. Como isso é uma variação, a gente vai chamar isso aqui de quem? De delta Y, a variação de Y, sobre a variação de quem? De X, tá certo? Então, esse é o motivo pelo qual na apostila de vocês está trabalhando o valor da variação, aí, ó, delta Y sobre delta X, tá bom? E isso que eu estou interpretando, tá bom? Mas o que a gente vai descobrir exatamente são a equação dessa reta, a equação da função afim, tá bom? Então, lembre-se que o ponto onde ela toca o eixo Y representa o quê? O ponto é exatamente o termo independente, o coeficiente o quê? Linear. Então, esse pontinho bem aqui, ó, representa o valor de B, tá bom? Dá para entender? Ah, professor, dá não. É bem simples. O que é uma função afim? É toda função do tipo igual y igual a x mais quem? Mais b. Qual é a condição necessária e suficiente para que um ponto esteja sobre o eixo y? Que o valor de x seja igual a zero. Toda vez que x seja igual a zero, então o ponto está sobre y, tá bom? Então, se x é igual a zero, vai ficar y igual a vezes zero mais b. A vezes zero é zero, fica y igual a quanto? A b. Então, nós vamos ter o coordenado o quê? O coordenado primeiro valor é de x e o segundo é de y. Ora, se x é igual a zero, então zero e quem? E b. É exatamente o que está sendo colocado aqui, tá bom, gente? Não esqueçam disso, tudo bem? Vamos aqui para o nosso próximo slide. Então, tá tudo aqui, ó, bem bonitinho, como está na apostila de vocês, o gráfico da função afim uma reta, do tipo f de x igual a x mais b, alfa coeficiente angular. Esse pontinho aqui, gente, é importante a gente saber que é o ponto onde a reta toca o eixo x. E o ponto onde a reta toca o eixo x é chamado de zero ou raiz da função, tá bom? Por que que ele é do tipo menos b sobre a? Aqui, ó. Lembre-se, se um ponto está sobre o eixo x, é porque o valor de y é igual a quanto? A zero. Foi o que aconteceu aqui, tá bom? Y igual a x mais b. Então, y é zero, então zero é igual a x mais b. Então, eu vou ter o quê? Ax é igual a menos b. E que x vai ser igual a quem? Menos b sobre a. Então, essa expressãozinha representa o quê? O zero ou raiz da função. Tá bom? Eita, letra. Vocês lembram que minha letra não é tão feia assim não, né? No quadro. Mas estou me acostumando, tá bom? Deixa eu dar uma apagadinha aqui. Galera, estou com morrendo de saudade de vocês, gente. Eita, o negócio bom é dar aula na sala. Conversar com vocês, saber como é que vocês estão. Sério mesmo, gente. Estou com muita saudade de vocês. Então, vamos dar continuidade. Pode-se ainda definir zero raiz da função como valor de x no ponto em que a reta toca o eixo x. Nesse caso, tem esse f de x igual a zero, que é o que eu falei, né? Y é a mesma coisa de y igual a zero. Ou seja,
Se x1 é a raiz da função, então o ponto x1 e 0 é o ponto em que o gráfico toca o eixo x. F de x1 é igual a 0, tá bom? Olha só como é que ele já define aqui, ó, na função polinomial do primeiro grau. Vocês estão vendo o que eu estava dizendo para vocês? Então, depende da vertente da qual nós estamos estudando. F de x igual a x mais b para a função afim, f de x igual a x mais b já considerou a representação da gráfica da reta, que ele já chama de função polinomial do primeiro grau. Eu digo a vocês, tá certo? São situações isomorfas, tá certo? Tem a mesma forma, porém, o estudo diferencia um pouco cada um, apesar de ter algumas semelhanças, tá bom? Então, gente, é hora da gente praticar, tá certo? Vamos aqui ver algumas questões, as atividades para a sala de aula, tá bom? A primeira questão diz o seguinte: a raiva é uma doença viral infecciosa transmitida por mamíferos. A campanha nacional de vacinação antirrábica tem o objetivo de controlar a circulação do vírus da raiva canina e felina, prevenindo a raiva humana. O gráfico mostra a cobertura, porcentagem de vacinado da campanha em cães nos anos de 2013 a 2017, 2013 até 2017, no município de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Os valores das coberturas nos anos de 2014 e 2016 não estão informados no gráfico e deseja-se estimá-los. Para tal, levou-se em consideração que a variação na cobertura de vacina da campanha antirrábica nos períodos de 2013 a 2015 e de 2015 a 2017 deu-se de forma linear. Olha que palavra maravilhosa, linear. E, gente, se na natureza fosse tudo linear, a gente conseguiria prever tanta coisa, tá certo? Mas a função afim, o comportamento dela, exatamente dessa ideia de proporcionalidade, tá certo? Então, a pergunta é, olhando aqui o gráfico é uma reta, então já se sabe que estão duas, porque esse aqui não é uma única reta, vocês estão vendo? Então, aqui tem duas funções, tá certo? Mas qual teria sido a cobertura dessa campanha no ano de 2014? Ele quer saber exatamente aqui, ó, tá? Qual foi essa taxa de cobertura? Então, nós vamos considerar somente no intervalo de 2013 até quanto? 2015. Bem, gente, o que é que a gente vai notar aqui, ó? Que de 2013 até 2015 passaram-se o quê? 2 anos, não é verdade? E houve uma queda, tá bom? Uma queda de quanto? De 67 menos 59%. Então, 67 menos 59% teve uma queda de quê? De 8%. Então, gente, o que é que nós temos a levar em consideração? Como isso aqui é uma forma linear, o que é que houve? Então, teve uma queda de 8% em 2 anos. Ora, se isso é proporcional, é linear, se são 8% em 2 anos, então a consequência disso é que eu vou ter o quê? 4% por ano, tá? Então, teve uma queda de 4% ao ano. Então, ele não quer saber, ó, qual teria sido a cobertura dessa campanha no ano de 2014. Ora, se aqui é 67%, então vai ficar 67%, passou menos um ano, né? Então, menos quanto? Menos 4, menos 4%. Isso aqui, então, vai ser quanto? 63%. Gente, muito cuidado, ele falou tanto a ideia gráfica como a reta, como ele disse também é linear. Então, 63% a gente marca como alternativa correta, letra B, tá certo? Uma questão bem simples, uma questão que todo ano está vindo aí na prova do Enem, tá ok? Vamos para a próxima questão. A quantidade X de peças em milhar produzidas e o faturamento Y em milhar de real de uma empresa estão representados nos gráficos, ambos em função do número T de horas trabalhadas por seus funcionários, tá? Então, está aqui o primeiro gráfico, os dois são gráficos, atenção, observa que estão passando pela origem.
Então, ambos são do tipo y igual a quem? A x, tá bom? Pois eles estão tocando o eixo y no ponto 0, na origem. Então, eu vou botar x mais 0? Não, deixa só do tipo ax. Então, o que é que a gente pode ter aqui? Ó? O que é que representa x? X representa a quantidade de quem? De peças. Isso aqui o quê? Em milhar. A produzida, o Y representa o quê? O faturamento. E o T representa o quê? O número de horas trabalhadas, tá bom? Então, é importante. Gente, muito cuidado, tá? Essa questão aqui você pode se confundir achando que aqui é Y, mas ele chamou de X, tá bom? O que é o domínio aqui é o T, que representa o número de horas trabalhadas, tá bom? A imagem aqui nesse primeiro gráfico é X, que representa o quê? A quantidade de peças. E o segundo gráfico, a imagem representa o faturamento, tá bom? Em milhares de real. Então, o que é que nós iremos fazer aqui, gente? Nós iremos determinar quem é a função associada a cada um desses gráficos, tá bom? Gente, eu vou chamar aqui esse gráfico aqui de 1, tá certo? E vou chamar esse gráfico aqui de 2, tá bom? Então, o número de peças que devem ser produzidas para que o faturamento seja de quanto? De 10 mil reais. Então, o faturamento representa o quê? Y. Então, nesse caso aqui, ó, esse aqui representa o valor de quem? Y. Representa 10 mil reais. Tudo bem? Então, o que é que nós iremos fazer? Eu vou calcular o valor de A para cada um deles, tá bom? O A da primeira, vou botar de 1. Então, vai ser quem? Delta Y sobre delta X. Então, eu poderia pegar 20 menos 0 ou 60 menos 0. Vai dar a mesma coisa, tá bom? Se eu pegar 60 menos 0, a variação de Y, tá? Variação de Y, deixa eu ajeitar aqui que ficou horrível. Vou apagar aqui. Deixa eu voltar aqui para a canetinha. Eu peguei a variação de Y, tá, gente? Ó, 60 menos 0. Eu peguei, ó, 60, lá em cima, ó, 60 menos 0. E agora, se eu peguei o 60, eu vou pegar 3 menos quanto? 3 menos 0. 3 menos 0. Isso aqui vai dar quanto? 60 sobre 3. 60 sobre 3, que é igual a quanto? 20. Muito cuidado. Qual é a expressão que eu vou fazer nessa expressão, hein? Como é que eu vou fazer? Y não seria Y, nesse caso aqui é quem? X. E o Y representa o eixo aqui, ó, vertical. Então, vai ser quem? Do gráfico 1. X é igual a A. O A aqui foi quanto? 20 vezes aqui embaixo que é quem? T. Tá bom? Então, essa expressão aqui representa exatamente quem? O gráfico 1. Tá bom? A mesma coisa eu vou fazer agora com o gráfico 2. Eu vou calcular o A de 2, tá bom? Então, delta Y sobre delta X, tá bom? Vai ser o quê? Delta Y, 8 menos 0, sobre delta X, que seria quem? 2 menos 0. E vai dar o quê? 8 menos 0 é 8. 8 sobre 2, isso aqui vai dar o quê? 4. Então, y agora sim, ó. Y vai ser igual. O A que é quem? 4 vezes quem? Vezes T. Tá bom? Essa expressão aqui representa exatamente o quê? O gráfico de 2. E agora, gente, o que é que nós iremos fazer? Ele disse que o Y é igual a quanto? Y é igual a 10 mil. Lembre-se, o número de peças que devem ser produzidas para se obter um faturamento de 10 mil. Então, quem tem isso, essa expressão vai ficar 10 mil, tem mil, né? 10 mil é igual a 4T. Quem é T? T vai ser 10 mil dividido por 4. A gente tem que T vai ser igual a 10 mil dividido por 4, vai ser exatamente 2.500. Ora, se T é igual a 2.500, eu vou substituir lá na expressão 1 agora, ó.
tá certo? Ó, T igual a 2.500, eu vou substituir aqui, ó, tá bom? E aí eu vou achar o valor de X, que é exatamente o X representa o quê? A quantidade de peças em milhar. Então, se X é igual a 20T, se X é igual a 20 vezes T, então quem é X? Vai ser 20 vezes 2.500. X é 2 vezes 25, 50. 1, 2, 3 zerinhos. 1, 2, 3 zerinhos. Então, representa X, representa exatamente o número de peças. Então, para essa questão, a gente marca como alternativa correta, letra D, tá ok? Então, uma questão bem legal aí do Enem de função afim. Vamos para a próxima questão. Os alunos do curso de Mecânica e Química de uma universidade estão desenvolvendo juntos um novo combustível. Mateus fica encarregado de observar o consumo no uso de um motor. Para isso, ele registrou a seguinte tabela. Rotação do motor por minuto, está aqui os valores e a quantidade de combustível, tá bom? Qual é a expressão algébrica que representa a quantidade de combustível consumido para o número R de rotações por minuto? Gente, olhando para as alternativas, você vai saber que o R aqui representa a rotação por minuto, isso aqui representa o domínio, tá certo? E essa expressão aqui representa o quê? A minha imagem, tá certo? Quantidade de combustível. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é fazer a variação do valor de A, para vocês verem como ela vai ficar bem simples. A gente já viu que é quem? ΔY sobre ΔX. Então, se eu pegar essa variação aqui, se eu pegar a primeira, vai ficar o quê? 35 menos 30, tá certo? Então, ΔY, imagem, e domínio aqui vai dar o quê? 3.000 menos 2.000, tá bom? Então, isso aqui vai ficar o quê? 35 menos 30 vai ser 5. 3.000 menos 2.000 vai ser exatamente igual a quanto? 1.000. Se eu dividir aqui tudo por 5, eu vou ter que o valor de A vai ser igual a quanto? 1 sobre 1.000 por 5 é igual a quanto? 200. Gente, faz de conta que a gente já não consegue marcar a alternativa correta, tá bom? Ficou simples. Professor, eu poderia fazer o valor de A diferente? Poderia. Tranquilo, bora estender essa questão, explicação. A gente poderia fazer o A de novo, ΔY sobre ΔX. A gente poderia ter pego quem? 40 menos 30, ó, 40 menos 30, tá? Olha só, eu peguei 40 e peguei quem? O 30. Então, eu vou pegar 4.000 menos quem? 4.000 menos 2.000, tá bom? 40 menos 30, 10. 4.000 menos 2.000, 2.000. Corta um zero com um zerinho, vai dar 1 sobre quanto? 200. Observa que eu vou chegar no mesmo valor. Então, a gente já marca como alternativa letra A, viu? Não tem problema nenhum, porque a minha função vai ser do tipo y igual a quem? A x mais b, tá bom? Então, já tem-se que A vai ser quanto? 1 sobre 200 vezes o x representa quem? O R. Mais quem? Mais o B. Está faltando só o valor de quem? Do Y, que representa o Q. Deixa eu trocar aqui, ó, esse Yzinho aqui pelo Q, tá bom? Olha só. Porque o Q está representando a imagem, tá bom? Para ficar já direitinho, igual eu poderia substituir depois. 1 sobre 200 mais B. Então, eu vou pegar um ponto qualquer, tá bom? Eu vou pegar esse primeiro ponto aqui, tá bom? É um par ordenado, né? O primeiro valor seria quem? 2.000, tá? E o ponto 30. Eu vou pegar o ponto 2.000 e o ponto quê? 30. Pega esse par ordenado. Lembrar que o primeiro valor é de x, o segundo valor é de quem? De y. E eu vou substituir aqui. Então vai ficar o quê? 30 é igual a 1 sobre 200 vezes o R, que no caso é quanto? 2.000, mais o valor de quem? De B. Corta 2 zero em cima com 2 zero embaixo. 30 é igual 1 vezes 20. 20 dividido 1 vezes 20, 20.
20 dividido por 2 aqui vai dar quanto? 10. Mais quem? Mais B. Quem é B? 30 menos 10. E o B vai ser igual a quanto? 20. Ora, então quem é a minha função? Q é igual a 1 sobre 200 vezes R mais o B. E o B a gente achou que é quanto? 20. Então, para essa questão, a gente marca como alternativa correta letra A. Ok? Uma questão bem tranquila, tudo bem? Então, vamos aí para a nossa última questão. Lembrar que vocês têm os exercícios propostos para vocês tentarem responder, tá ok, gente? Vamos para a quarta. Uma cisterna de 6.000 litros foi esvaziada em um período de 3 horas. Na primeira hora foi utilizada apenas uma bomba, mas nas 2 horas seguintes, a fim de reduzir o tempo de esvaziamento, outra bomba foi ligada com a primeira. O gráfico, formado por 2 segmentos de reta, mostra o volume de água presente na cisterna em função do tempo. O gráfico aqui é uma reta, então temos 2 pontos aqui, tá? Não é única essa reta. Então, qual é a vazão em litros por hora da bomba que foi ligada no início da segunda hora? Tá bom? Então, a partir daqui. Então, vamos interpretar. Aqui, gente, na cisterna tinha 6.000 litros no tempo zero, tá bom? Então, ela foi ligada, claro que está esvaziando, o volume vai diminuir. Aqui, nessa primeira hora, já tem uma outra bomba, tá bom? No instante C. Aqui só tem uma bomba, aqui já tem a bomba, 2 bombas trabalhando, tá bom? Então, ele pergunta qual é a vazão por litro por hora da bomba que foi ligada no início da segunda hora. Então, o que é que nós temos aqui como interpretação? De 0 até aqui, então aqui nós vamos ter somente o quê? 1 menos 0, o tempo, né? 1 hora. Então, só tem uma bomba, então ela esvaziou o quê? 1.000 litros. Tá ok? Então, tá fácil a gente observar aqui. Então, em 1 hora, tá bom? Teve uma vazão, somente uma bomba, tá? Uma bomba, tá? O que foi que aconteceu? Ela teve a vazão de 1.000 litros por hora. Tá ok? Quando chegou nesse ponto aqui, continua a primeira bomba mais uma. Então, nesse caso aqui, ó, nesse caso aqui já existem 2 bombas. Tá bom? A primeira com sua vazão, aqui lembra que só tem uma bomba, tá bom? Então, o que foi que aconteceu do instante de 1 até 3, tá certo? Então, nesse caso aqui, nós vamos ter passado aqui, ó, 2 horas, não é não? 2 horas. E a vazão aqui foi de quanto? 5.000 litros. Então, com 2 bombas, o que foi que aconteceu? A vazão foi de quanto? 5.000 litros. 5.000 litros em 2 horas, não é? Ora, se são 5.000 litros em 2 horas, significa dizer o quê? Que vão ser 2.500 litros por quem? Por hora. Isso o quê? As 2 bombas. A pergunta é, qual é a vazão em litros por hora que foi ligada no início da segunda bomba? Ora, se a primeira é constante, tá certo? Se a primeira é constante, então, o que é que nós vamos ter aqui? Ora, deixa eu ajeitar aqui de novo a canetinha. Se a vazão é constante de só uma bomba de 1.000 litros, a segunda vai ser o quê? Ora, vai ser de 2.500 menos a primeira, que eu já sei que é de quanto? 1.000. Então, a vazão da segunda bomba, tá certo? Vai ser exatamente de quanto? 1.500 litros por hora, tá certo? Então, para essa questão, a gente marca como alternativa correta letra C, tá ok? Então, galera, essa foi a nossa aula de hoje. Deixa eu voltar aqui, já deixo aqui essas tecnologias. A nossa aula de hoje.
Vocês têm as atividades propostas para responder. Quero desejar a todos um excelente final de semana. Tudo de bom para vocês e até a nossa próxima semana. Se cuidem, galera. Fiquem em casa. Grande abraço aí do professor Jorge Menor. Tchau, tchau. Então, fiquem com Deus, meus amados. Tudo de bom.